Enfim, comecemos. Muito obrigado, Jota. Muito obrigado mesmo. Prossigamos. Não, você não perdeu a análise. Eu vou começar ela agora. Agora. Capítulo 1118 de One Piece, Jiu Ninaru. Ou para ser livre, ou simplesmente ser livre. E como eu disse, este capítulo é único do começo ao fim. Do nome dele até a sua última página. E eu provarei agora. List of One Piece Chapters. Existem muitos locais onde vocês podem ver todos os nomes dos capítulos de One Piece. Todos. Todos os capítulos são únicos, né, Roberto? Cada um tem seu número. Opa! É piada. De qualquer forma, existem muitos sites onde vocês podem ver todos os nomes dos capítulos de One Piece. Tem a Wikipedia em inglês, tem a Wiki em inglês. Só que eles são paginados, já que One Piece tem uma quantidade absurda de capítulos. Exatamente 1118. Todos os nomes traduzidos certinhos ou em japonês mesmo? Todos os nomes traduzidos certinho. Mas não se preocupe, garoto alegre, porque eu chequei em todos os idiomas que eu falo. E em nenhum deles, a palavra GU estava presente. Ou freedom em inglês, ou liberdade em português. Nenhum. Você está mentindo, Roberto? Eu não estou. Você está insano, Roberto? Eu não estou. E eu provo. Se você vir aqui e dar um simples Ctrl F e digitar freedom, você verá que não existe. Se você digitar liberty, que é uma outra, também não existe. Se você digitar liberation, existe. Mas liberation não é freedom. Não. Não. A palavra em japonês para libertação é Kaiho. E é por isso que o Luffy, Joy Boy ou Nika são chamados de Kaiho no Senshi, ou guerreiro da libertação. Da mesma forma que as mãos de Kuma são chamadas de as mãos da libertação. Mas libertação não é liberdade. Não confundam. Não é a mesma palavra em japonês, não é a mesma palavra em inglês e não é a mesma palavra em português. E por que, Roberto, a palavra liberdade foi usada neste capítulo? Tem motivo. Tem motivo, sim. E, senhores, a primeira vez que a palavra liberdade é usada num nome de capítulo de One Piece é com Yamato na capa. E não em qualquer situação. É num contexto de Tabidachi, que significa partida. Porque aqui, exatamente aqui, é quando a história de capa de Yamato realmente começa. Quando ela pode ser livre. Porque Yamato nunca... Yamato nunca havia deixado Onigashima. Nunca. Ela ou ele, como você preferir, era prisioneira ou prisioneiro. Ela nunca... A palavra tabi seria viagem, um sinônimo, né? Sim. Tabidachi significa partida. Sim. Viagem. Sim. Só que percebam, senhores. Yamato nunca havia deixado Onigashima. Ela ou ele era um prisioneiro. Sim. Ela era um prisioneiro no país onde seu pai queria que ela ou ele fosse o Shogun. Mas percebam o simbolismo que há por trás de uma única página. Porque Onigashima agora está na capital das flores. O que significa que Yamato nunca deixou Onigashima. E ela está deixando agora. Porque só agora, botando o pé para fora da capital das flores, ela é livre. Literalmente livre. Mas não somente literalmente, metaforicamente e romanticamente também. Por quê? Porque o sonho de Yamato é Oden Mitai
Ni, que significa ser Oden. Não é como Oden, é ser Oden. E, senhores, a genialidade de Eiichiro Oda não conhece limites. Porque, como eu disse, a primeira vez em que um capítulo de One Piece tem a palavra liberdade, nós temos uma mulher na capa. E não somente na capa, mas permeando todo o capítulo, nós temos mulheres sendo livres. Mulheres. Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre qual é o sentido e a vontade de Oda Sensei, porque isso aqui foi deliberado, 1118 capítulos, nenhum deles tinha o tema mais importante de One Piece no nome, e ele escolheu neste. Não precisa ter discussão de Yamato, não importa. Não interessa se Yamato quer ser um homem ou quer ser como Oden. Não interessa a discussão política. O que importa é que há uma mulher na capa e no capítulo. Se ela tem a vontade, se ela sente que é um homem, é uma outra discussão. Não importa. O que importa é a liberdade de uma mulher. É isso o que importa. Tudo bem? Perfeito. Só que... Perdão, eu desliguei porque eu sou um asno. A genialidade de Eiichiro Oda não conhece limites. Sabe por quê? Porque da mesma forma que nós temos na capa Yamato e no final do capítulo Bonica, que a gente já vai falar sobre isso, nós temos uma correlação entre as duas muito maior. E eu não estou falando do cabelo branco, porque sim, as duas agora têm cabelos brancos, não é mesmo? Talvez o capítulo mais hateado do ano, e nós estamos aqui para desfazer isso, Homem Surfista. Porque esse é o do capítulo mais maravilhoso do ano. Mas os Power Scale Bros não querem que isso aconteça. Mas eles não vencerão. De qualquer forma, a genialidade de Eiichiro Oda não conhece limites. E também representa a liberdade de Yamato de ser quem quiser. Exatamente. Tá escrito aqui, partida. Não é só literal, é metafórica e romântica também, como eu disse antes. Mas tem mais coisa aqui. Primeiro, nós precisamos ir na Toshi no Mi. Percebam que eu ainda estou na capa. Só na capa, tá? Vai ser longo isso aqui. Onde está a Toshi no Mi? Aqui está. Vocês sabem que o poder ou a habilidade da Toshi no Mi é literalmente tornar real no corpo de Bonnie e no de outras pessoas um futuro em que ela acredita. Importante. A gente vai discorrer mais sobre isso ao longo do capítulo, mas por enquanto tenham apenas isso em mente. Agora, vocês sabem qual é a palavra que Bonnie usa quando ela vai usar o Distortion Future, que é o principal golpe dela? Só eu acho o Roberto muito atraente quando ele fala em japonês quando eu deixo no accent. Meu Deus. De qualquer forma, onde estão os golpes? Aqui. Quando Bonnie usa o Distortion Future, ela fala qualquer outra coisa, mitai na qualquer coisa. Ou mirai, que é a grande maioria das vezes, né? Ela usa Nika mitai na mirai, ou seja, um futuro como Nika. Ela usa Kyojin mitai na mirai, um futuro como gigante. E assim sucessivamente. Qual é a única palavra que é a mesma, tirando o Distortion Future, obviamente, em todas as transformações do futuro dela? Mitai na. E, senhores, esta é a mesma palavra que Yamato sempre usa quando ela fala de Oden. E vocês não vão conseguir ver isso nas traduções, porque quando a gente traduz isso se perde. Mas a tradução é um futuro como um gigante. Da mesma forma que Yamato fala como Oden. Só que percebam, Yamato não quer
um futuro como Oden. Ela quer ser Oden agora, no presente. Da mesma forma que, embora o golpe da Bonnie seja um futuro, ela faz isso no presente. De forma que as liberdades de personagens que nasceram mulheres para evitar problemas aconteça imediatamente e não no futuro. Não no futuro, agora. Sim. Então, nós temos um paralelo muito grande entre Bonnie e Yamato. Yamato e Bonnie. E esta é apenas a primeira página. Tudo bem?